Boa tarde. Nosso cumprimentos a todos os participantes. O Congresso de Especialidade em Empreendedorismo de Enfermagem é realizado pelo Corém, subsidiado pelo COFEM, no projeto Fortalecer e Crescer, coordenado pelo Núcleo de Educação Permanente do Corém. A doutora Rita Franz, presidente do Corém, saúda a todos e agradece a participação. Para dar início ao minicurso de hemodiálise com simulação realística, vou apresentar a vocês os palestrantes. André Molinari, graduado em enfermagem pela Universidade do Norte do Paraná, pós-graduação Lato Sensu pela ESAP, pós-graduação em nefrologia pela FAVENE Educacional, enfermeiro responsável técnico de uma clínica de nefrologia no norte do Paraná. Renata Cândido, graduanda em enfermagem, atua como técnica de enfermagem na unidade de pronto atendimento de Arapongas, que desenvolveu o simulador para estudo e pesquisa de hemodiálise AIXA. Idealizadora do projeto de treinamento em hemodiálise, técnica em enfermagem há 22 anos, vencedora do Prêmio Ana Nery de 2022, vencedora do Prêmio Práticas Inovadoras do Corém Paraná, atualmente servidora pública em Arapongas. Temos também a Fabiana Fernandes, técnica de enfermagem e hemodiálise há 11 anos, graduanda em enfermagem pela Universidade do Norte do Paraná. Convido a vocês a fazer a palestra. Boa tarde a todos. Alguns rostos aqui eu já conheço, talvez participou de algum curso nosso. Hoje, então, vamos falar sobre hemodiálise, nível básico. Quem tiver interesse pode estar acessando o IXA Simulador no Instagram. Vai estar descrito sobre o básico, intermediário e o avançado, tá bom? Então, dando continuidade, meu nome é André Molinari, sou enfermeiro, graduado e pós-graduado, e estamos aqui para trazer um pouco da informação, trocar o conhecimento e também estar aprendendo com todos, tá? Acredito que tem gente que finalizou o curso, tem gente que já tem uma bagagem, tem uma experiência, então nós trouxemos uma troca de informação para crescimento para todos com o mesmo objetivo, né? Em prol do nosso paciente, né? Em prol de a gente conseguir a melhoria para o nosso paciente. Então, para falar de hemodiálise, falar do sistema urinário, como ele é formado, né, por 2 rins, 2 uretérios, uma bexiga, uma uretra, né? Então, assim, a gente vai falar propriamente dito do sistema geniturinário e quando acontece essa perda, por que precisa da hemodiálise e o que nós, como enfermeiros, técnicos, o que nós podemos fazer, né? Então, nossos rins trabalham bem mais do que a gente imagina, né? Então, assim, a gente perguntar para uma pessoa leiga, enfim, o rim, ele faz a filtragem, mas ele faz muito mais que isso, né? Muito mais, e é o que a gente pode estar atuando na prevenção e no tratamento e buscando um transplante da melhoria da vida do paciente, né? O sistema urinário, então, ele filtra, ele excreta, ele regula, né? Ele faz a produção hormonal, tá? No caso a eritropoetina. Então o desenho aqui nós trouxemos, ele traz a descrição, a parte da filtragem propriamente dita, né? Que é filtrar os eletrólitos, né? O que a gente ganha com a alimentação, está filtrando o potássio, o sódio, né? A ureia, fazendo essa filtragem, né? Representando ali com um desenho. Excretor está eliminando essa parte, tirando do organismo o excedente, né? Regulador, então ele regula o que fica, o que sai, né? Ele regula a pressão arterial, né? O sistema angiotensina 1, angiotensina 2, ele age diretamente nos vasos, então assim é uma função tão importante de nossos rins, né? Então o desenho ali descrevendo o copo d'água, então o balanço hídrico, né? O que entra e o que sai, e a parte mostrando aquele desenho ósseo ali,
Então, a gente sabe que 100% do cálcio que existe no corpo, 99% está na estrutura óssea e 1% circulante, né? Esse 1% circulante é essencial para a vida, para a célula funcionar, né? Então, o rim tem um papel muito importante, a gente vai ver no decorrer da palestra. Então, o que a gente pode fazer para estar cuidando dos nossos rins, né? Então, controle do peso, praticar exercício, né? Tem uma boa alimentação. Quando a gente fala em boa alimentação, o industrializado, a nutricionista costuma falar, a gente conversa muito, o enlatado, né? O sódio modificado que tem hoje nos alimentos, né? Então, isso ele é modificado já para a gente não sentir. Então, esse sódio prejudica a gente, né? Então tá tendo um controle, um cuidado com a dieta, né? Com sal, com açúcar, né? Controle da pressão arterial. Às vezes nós, como profissionais, a gente atende o paciente, ele é hipertenso, vai tomar uma medicação, em fazer que ele entenda, que ele cuidando dessa pressão arterial, tem que tomar um remédio por dia, um inibidor da ECA, um exemplo, um captopril, explicar para ele o porquê que ele vai tomar. Só para manter a pressão, para manter aquele valor, mas explicar. Essa pressão alta ao longo dos anos, a pressão que o sangue exerce no vaso, vai estar prejudicando esse rim também, né? Evitar o tabagismo, evitar a ingestão de bebida alcoólica, né? A questão da bebida alcoólica, muita gente, quem não toma uma cervejinha, né? A questão de tomar diariamente, né? Então você não dá tempo do organismo de jogar fora. Então toma hoje, toma amanhã, não deu nem 24 horas, está ingerindo de novo, então não deu tempo de limpar, né? Então isso vai estar prejudicando, se hidratar bem, né? Então assim, isso é bem falado, bem citado, né? E fazer um checklist, um check-up com profissionais, a parte médica, uma vez no ano. Quem no último ano que está aqui, que coletou e viu o nível de creatinina, um exemplo, no sangue, né? Como que está essa creatinina? Essa ureia está mantendo em que nível, né? Então, um exame barato, né? Um exame que o governo fornece, um exame que qualquer serviço primário, UBS, consegue medir, que você vai estar se cuidando, porque a gente fazendo esse cuidado, a gente pode estar prevenindo essa doença. E, ali por final, que está um uso bem abusivo, né? Evitar o uso de anabolizantes e hiperproteicos, né? Hiperproteicos que hoje, encontrado em qualquer esquina, né? A pessoa começa a fazer atividade física, já quer tomar hiperproteico. Eu costumo falar, imagina a gente pegar uma peneirinha de casa, pegar uma colher de farinha de trigo, joga um pouquinho, ele coa fácil, né? Então, você imagina só você pegar essa peneira e jogar uma quantidade grande, um pacote em cima. Ela vai conseguir coar tudo? Não vai conseguir. Então, você está jogando proteína para o seu rim tirar do seu corpo, né? Alimentar a sua célula, fazer músculo e seu rim está trabalhando. Será que isso é legal? Alguém te explicou que você vai tomar hiperproteico, que você está colocando o seu rim em risco, né? Então, assim, indicar para tomar, legal, né? Para fazer a selfie. Mas isso está bem abusivo, né? E anabolizantes, que, sem falar neles, né, que esse risco é muito alto de fazer a perda da função renal, né? E fazer chegar numa máquina dessa, ficar 3 vezes na semana, né? 4 horas a cada sessão, sendo paciente que faz até mais vezes na semana. Então, falar um pouquinho da lesão renal aguda, né? Os rins são incapazes de retirar os produtos de degradação metabólicas do organismo, né? Ou não desempenham as funções reguladoras. Então, na figura 1 aqui, mostra um rim, uma insuficiência renal aguda, né? Então, o rim, ele, por imagem, está edemaciado, né? No meio, uma figura do rim normal, cerca de 12 centímetros, né? Em forma de um feijão. E insuficiência renal crônica, ele já atrofiado. Não é regra, tá? Isso aí, assim, é uma média, mas pode ter também um aumento na insuficiência renal crônica, mas, assim, no geral, é desta forma. Continuando falando da lesão renal aguda, o paciente pode chegar num pronto-socorro, né? Um paciente letárgico, né? Uma desidratação das mucosas, aspecto seco, uma cefaleia intensa, né? Sonolência, contrações musculares, convulsões, né? Podem estar presentes como parte dos sintomas relacionados ao sistema nervoso. Então, o paciente chega inconsciente, né? A gente vai, o enfermeiro, técnico, enfim, a gente vai fazer a escala de Glasgow, vai avaliar o sistema nervoso, né? O sistema
neurológico, mas sempre a gente está fazendo essa avaliação e pensando na causa. Por que ele chegou nesse ponto que está afetando o sistema neurológico? Pode ter relação com o sistema geniturinário, né? Então, assim, pensou no neurológico, vai para a tomografia, vai fazer exame de imagem, você vai avaliar o Glasgow dele, mas às vezes um exame básico, você viu que na primeira rotina não coletou ainda, né? É papel do médico? É papel do médico, mas é nosso papel também estar olhando. Foi coletado, não foi, que horas que foi, você pode estar dando uma sobrevida para o nosso paciente. É o nosso papel, né? Nosso papel na enfermagem. E falando da doença renal crônica, a doença renal crônica é um processo longo e normalmente lento, né? Que os rins gradualmente perdem a sua função. Os sintomas iniciais podem ser sutis, e isso você pode não perceber. O diagnóstico da doença renal normalmente é feito por meio de exames de sangue avaliando a taxa de filtração glomerular. Vou falando na sequência. É possível reduzir a progressão da doença nos estágios iniciais. Por isso, é vital obter um diagnóstico precoce, que é aquilo que eu falei. Quem que no último ano coletou um exame de creatinina? Quem avaliou o seu exame? Ou do ente querido, do familiar, né? Trabalhar atentamente com o médico e a equipe multiprofissional. Então, assim, você foi lá, avaliou o seu exame, se você fazer um acompanhamento médico, acompanhamento com o nutricionista, um atendimento com a enfermagem, você vai estar cuidando da sua alimentação, você vai estar se prevenindo a essa doença progredir, né, que a gente vai ver nos próximos slides, né? Então, o equilíbrio ácido básico é regulado pelos rins também, muita tarefa ele tem, né, para prevenir o excesso da acidez no sangue, né? A gente sabe que ele tem que estar entre 7 e 4 aí, então se ele vai cair, ele vai, o exemplo 7,35, vai fazer uma acidose, né, sabendo que esse controle da acidez viabiliza controlar o pH do sangue humano, que deve estar em 7,35 e 7,45. Quando ele vai subir, esse paciente pode fazer uma alcalose. Então, qual a importância da função renal? Falando da prevenção, então, da doença renal crônica, a classificação da doença renal crônica é de acordo com a filtração glomerular. Então, voltando a falar na filtração glomerular, então o médico avalia a capacidade dele filtrar. Esse sangue está passando todo o tempo nos rins, então qual a capacidade dele fazer essa filtração, né? Então, se ela tiver no nível 1, ele vai estar cerca de 90%, né, trabalhando, né, perdeu 10% aí, normal ou elevado, até 90%, né, isso para maior ou igual vai estar já começando a perder a função. Então, nesse nível, o paciente não está sentindo nada, a pessoa não está sentindo nada, acha que está tudo legal e ele continua abusando de industrializado, continua abusando de hiperproteico, né, e ele já perdeu 10% aí. Nível 2, ele vai estar funcionando aí cerca de 60% a 89%, né? É uma discreta redução, mas ele não está sabendo. Se ele descobriu aí, legal, ele vai começar a fazer consulta com a nutricionista, vai passar pelo médico, nefrologista, então ele vai cuidar, ele vai reduzir, ele vai evitar que ele vai chegar lá no nível 5, né? Antes era dividida essa classificação de 1 a 5, né? Então a Sociedade da Nefrologia mudou um pouco essa tabela, o nível 3 ficou 3A e 3B. Por que isso? Porque de 30 a 60 o prognóstico era bem diferente, né? Então a pessoa tinha 30% funcionando, ou 60%, então mudava muito o prognóstico do paciente, né? Então se dividiu. E o nível 4 vai estar funcionando aí de 15% a 29%, uma insuficiência renal importante, e de 15% para menos, esse paciente ele vai precisar de uma terapia substitutiva. Ele vai precisar de uma hemodiálise ou ele vai precisar do transplante, né? E a gente vai falar isso na sequência. Então, na doença renal crônica, sinais e sintomas: oligúria, né, que é a diminuição da urina, dispneia, edema em face, membros superiores, inferiores, insônia, inapetência, né, náusea, vômitos, hipertensão. A pressão está subindo sempre, a pessoa está só no remédio, não volta no seu médico, sensação de frio, cansaço. Então, na figura 1 ali, a gente vê o jato urinário do paciente, ele tem um jato urinário no número 1, e ele vai perdendo esse jato urinário.
O paciente pode, a pessoa pode se cuidar, mas qual é o nosso papel da enfermagem? Talvez a gente está cuidando de um paciente na casa, fazendo um domiciliar, ou um ente querido nosso. Você vê que ele tem um jato urinário, aí um pouco esse jato urinário está diminuindo. Pode ser outra coisa, pode ter relação com próstata, por exemplo? Pode. Legal, mas vamos investigar, ver o que está acontecendo. Talvez ele está perdendo esse jato urinário, tem relação com doença renal, né? A segunda figura ali, o paciente está com aversão à comida. Nosso corpo é inteligente, então ele ganha eletrólitos com a dieta, com frutas, legumes, né? Proteínas na alimentação. Aí um pouco ele está tendo aversão, ele está tendo enjoo, ele está tendo vômito. A gente vai pensar na parte gástrica. Legal, tem que investigar? Tem que investigar. Mas nesse momento que vai investigar a parte gástrica, importante coletar esse exame para estar vendo essa função renal, porque o corpo já não está querendo que entre esses eletrólitos para estar prevenindo esse rim. Então a gente tem que agir. A figura da mulher que não dorme hoje, não dorme amanhã, está preocupada, está com conta, está com algum problema, um problema social. Mas será que é só isso? Tem que ir no psiquiatra, tem que tomar medicação? Será que é isso que vai resolver? Foi coletado exame da função renal? Será que não é um sinal? Será que essa função, esse sistema geniturinário que nós vimos como ele é formado no começo, foi avaliado? Foi avaliado o nível de creatinina, foi avaliado o nível de ureia, né? Então a pessoa está cansada, né? Está fadigada hoje, amanhã, legal, trabalhou a semana inteira, fez plantão, cansado, normal está cansado, mas todo dia está cansado, está sedentário, o que está acontecendo? Então a gente tem que acender uma luz para a gente avaliar e coletar exame da função renal. Então, falando da hemodiálise, né, a terapia renal substitutiva, né? Então, para a gente falar de hemodiálise, como a gente chegou aqui nesse nível que o país, o mundo está de fazendo hemodiálise, vamos falar um pouquinho da história da hemodiálise, né? A insuficiência renal aguda e crônica pode causar morte se não for tratada. Então, é uma urgência. O nefrologista foi chamado lá, os níveis estão altos, ele tem que realizar a hemodiálise. Tem fístula, foi preparado, atendeu antes com o nefrologista? Não tem que passar um catéter jugular, inguinal, onde for melhor a opção, né, conduta médica, mas ele tem que dialisar. Então é uma urgência, né? É uma doença tão antiga como a própria humanidade, né? Porque ela assim não é uma pandemia, não é sazonal, então assim é uma perda da função do sistema geniturinário, né? As primeiras descrições científicas desses procedimentos remontam no século XIX e são de autoria do químico escocês Thomas Graham, que ficou conhecido como pai da diálise. Então esses são os precursores, né, da diálise, né? O John Jacob, o Leonard Routry e Benjamin Turner, né? Eles que começaram a entender a fazer essa filtragem, como fazer para a gente separar os sais, né, para fazer essa filtragem. Inicialmente, os métodos eram utilizados em laboratórios químicos que permitiam a separação de substâncias, né, disponíveis ou a remoção de água e soluções através de membranas semipermeáveis. O que os caras faziam? Eles pegavam o líquido, uma solução líquida, e misturavam os sais e falavam, vamos tentar separar. O que a gente vai fazer? A gente precisa de uma membrana, precisa de alguma coisa para filtrar isso aí. A gente mistura tudo aqui e tenta filtrar. Pegar um tecido, vamos tentar filtrar, vai sair? Tipo, coar um café? Não vai sair. Então, eles foram estudando para tentar fazer essa filtragem, né? A primeira descrição da história desse tipo de procedimento foi publicada em 1913, né, por Abel Routry e Turner. Dialisaram animais anestesiados. Quando eles conseguiram separar nessas membranas semipermeáveis, eles começaram a fazer teste em animais. Mas isso eles trabalharam bem antes disso, em laboratórios, tentando separar essas substâncias. O médico alemão Georg Haas, na cidade de Gilsen, realizou os primeiros tratamentos de diálise de seres humanos em 1924. Atualmente, o tratamento de diálise continua a utilizar elementos importantes da máquina da viva difusão de Abel. Então, se a gente pensar que em 1924... foi os primeiros seres humanos, não é uma coisa tão antiga assim, né? Faz tempo, mas assim, é uma coisa, se a gente pensar, é uma terapia até nova, né? Então, de 1924 até 1928, Haas dialisou mais 6 doentes, dos quais nenhum sobreviveu, provavelmente devido à situação crítica dos doentes e à eficácia
insuficiente do tratamento de diálise. Então era bem precário ainda, né? Tal como Abel Haas usou iridina como anticoagulante nos seus primeiros tratamentos no diálise. No entanto, essa substância provocava frequentemente complicações consideráveis devido a reações alérgicas. Na sua 7ª experiência, Haas usou heparina, que é um anticoagulante universal dos mamíferos, né? E essa substância causava significativamente menos complicações. Então, até aí, porque eles tinham que deixar o sangue para não coagular. Como que a gente vai fazer para coagular? Então, observando, a gente aprende com a natureza, né? Então, assim, não sei se todos conhecem aqui, já ouviu falar de sanguessuga. O que é sanguessuga? Que tem um brejo, que tem, enfim, ele vai lá e suga o sangue. Se a pessoa entra lá, ela morde a perna da pessoa e fica sugando. E aí eles estudaram, falaram, mas como que ele consegue sugar e esse sangue não coagular? E eles identificaram essa substância que é iridina. Então eles começaram a coletar essa iridina, mas era muito precário ainda, não tinha esses métodos avançados de esterilização, então existia contaminação, né? Então a iridina, descobriram que tinha um anticoagulante, mas ainda ela era muito precária, né? E além disso também, todas essas mortes, provavelmente os pacientes estavam em estágio muito avançado, né? Naquela tabela que eu falei anteriormente, eles estavam em nível 5 e já sem dialisar. Isso tinha edema pulmonar, então os pacientes já eram críticos também. E depois, na sua 7ª experiência, que descobriram a heparina, né? Então, a heparina é um anticoagulante universal dos mamíferos que nós produzimos nas vísceras, né? Depois da heparina, conseguiu melhorar bem. Depois de todo esse sofrimento, morreu pacientes. Depois dessas experiências, como passos sofridos, a primeira experiência bem-sucedida veio 17 anos depois. Esse senhor simpático, o William Coffin, que realizou o primeiro tratamento de diálise bem-sucedido em 1945. Né? Então, assim, estava aí, né? Não é nem coisa de pensar em tataravó, né? Nossos avós, na época, já começou em 1945, né? A primeira bem-sucedida, que aí já com heparina, com cuidados maiores, né? E falando de hemodiálise, para a gente conseguir fazer hemodiálise, a gente precisa de um acesso vascular, né? Então, a gente sabe que o sangue está chegando no coração, né? O sangue já foi utilizado pelo corpo do lado direito, vai para o pulmão para ser oxigenado, volta em via arterial um sangue renovado, né? Então, assim, a gente tem que acessar a via que está indo, a via arterial, e o sangue que está retornando, né? Então, no verão de 1960, Scriber implantou o primeiro acesso vascular num cidadão americano, Clyde Shields, em Seattle. Shields se tornou o primeiro doente em hemodiálise e o tratamento de diálise permitiu-se viver mais 11 anos antes de falecer de doença cardíaca. Então, tiveram dificuldade lá com o anticoagulante anteriormente, mas depois precisava acessar a via arterial, via venosa. Você imagina um paciente que fazer hoje 3 vezes na semana, ele vai ter que ser puncionado com uma agulha. Quem trabalha com hemodiálise aqui sabe, é uma agulha calibrosa, né? Depois, se vocês quiserem ver aqui, pode ficar à vontade. Você imagina a gente ter que puncionar a artéria dele toda vez que ele vai na clínica ou no hospital e puncionar uma veia. Então, assim, pensou, você precisa de um acesso calibroso. Então, foi o primeiro acesso que foi em 1960. E os tipos de hemodiálise, né? Então, a hemodiálise propriamente dita, a gente trouxe um exemplo aqui, tá? Hemodiálise, normalmente o paciente faz 3 vezes na semana, cerca de 4 horas, né? Tem paciente que é necessário fazer 4 e tem paciente que faz HDD, que a gente chama, que faz diariamente, né? Para poder sobreviver. Terapia substitutiva contínua, né? Então, assim, não é tão comum, mas existe estado que faz, tá? Ela demora mais horas, normalmente é intra-hospitalar, tá? E a diálise peritoneal não é o foco hoje, mas nós trouxemos uma imagem aqui de diálise peritoneal, que o peritônio é a capacidade que ele tem de fazer essa filtragem, né? E como os seres humanos descobriu essa diálise peritoneal? A gente sabe que guerra, a gente ouve a palavra guerra, é uma coisa triste, uma coisa dolorida, mas foi descoberto nas guerras, né? Então, assim, os soldados, eles eram, às vezes se contaminava com água de riachos, enfim, e tinha o lugar que cuidava deles lá, a parte da enfermagem, a parte médica. Imagina-se 3 pessoas que se contaminaram com veneno. Dessas 3 pessoas, tem, olhando o mais grave, que tem lesão no abdômen. A gente vai pensar que o que está com o abdômen bem detonado, bem machucado, ferido,
mais chance de morte. E eles observaram que quem feria o abdômen, eles acabavam se recuperando. Eles lavavam com soro o abdômen desse paciente, e esse paciente começava a melhorar as funções, começava a ter diurese. E aí eles falaram, mas como que eu estava mais lesionado? Aí eles descobriram a capacidade do peritônio fazer essa filtragem. Não é o foco hoje, mas é uma curiosidade que a gente gosta de trazer. A hemodiálise, em grande medida, reproduz as funções dos rins em pacientes com doença renal crônica. Assume tarefas essenciais dos rins, removendo materiais residuais, toxinas, sais excedentes e fluidos do organismo. Então, o nome já fala, terapia substitutiva, ela substitui a parte da filtragem, tá, gente? Porém, as partes que é produção hormonal, controle de pressão, essa parte o nefrologista atende medicando esse paciente para fazer esse cuidado. Então, assim, para fazer propriamente dito a hemodiálise, tá? A RDC 11 ela normatiza que precisa de um tratamento de água, tá? Tanto intra-hospitalar como clínica precisa de um tratamento de água. Esse tratamento de água, normalmente, ele pode vir de concessionária, essa água pode vir de poço também, poços artesianos pode fornecer essa água. Só que ele tem que ter uma estrutura dessa, tá? São cilindros, quem tiver a oportunidade de conhecer algum dia, em alguma clínica. Então, o primeiro, chamado multimídia, né, também conhecido como pré-areia. Então, chega essa água da concessionária, tá? Imagina que a água de uma concessionária chega entre 1.0 e 1.10 de cloro. Às vezes quem já viu, você abre uma torneira, sai até esbranquiçada lá perto, lá na torneira do quintal. Então ela está bem rica em cloro, né? E essa água com cloro, se chegar para ser utilizado na hemodiálise, o paciente passa mal. Daí você imagina um salão com 50 pacientes passando mal no mesmo momento, né? O segundo cilindro é o conhecido como abrandador, tá? O abrandador ele tira a dureza da água, os metais da água, né? Então a água vem dos lençóis freáticos, então ela é rica em metais, né? Então pode conter alumínio, né? Esse cilindro ele retira esses metais. E o terceiro cilindro de carvão, que a RDC normatiza, ele tira o cloro total desta água, né? Tá bom? Então, assim, essa é o que a RDC determina, né? Por exemplo, a clínica que eu trabalho, por mais segurança ainda, além dessa norma da RDC, ela exige que tenha um cilindro a mais de carvão. Então, o teste é feito no penúltimo cilindro, ele tem que dar... Ele chegou da concessionária com 1.10, um exemplo de cloro. No penúltimo cilindro, ele tem que estar 0,00, para o paciente não passar mal. Onde eu trabalho lá, tem um segundo cilindro para garantir, para ter certeza que esse paciente não vai passar mal, né? Tanto a importância da segurança do nosso paciente. Dialisador. São dispositivos de fibras ocas contendo milhares de tubos capilares minúsculos que transportam o sangue através do dialisador. Os tubos são porosos e agem como uma membrana semipermeável, possibilitando a passagem de toxinas, líquidos e eletrólitos pela membrana. O fluxo constante da solução mantém o gradiente de concentração para facilitar a troca dos resíduos de sangue, através de membrana semipermeável para a solução do dialisato, onde são removidos e descartados. Um pouco confuso, né? Mas é isso aí, vamos lá. Então, falando do dialisador, algumas pessoas que já conhecem, então esse é o dialisador, que ele vai na máquina lá, mas o que acontece? Ele tem uma fibra porosa dentro dela, tá? Que é aquela que os precursores lá foram tentando descobrir uma fibra semipermeável, né? Então evoluiu bastante, né? Então o que acontece? O sangue, ele chega, entra pelo esse capilar, tá? Ele entra e sai, tem a entrada e a saída. Mas existe também uma entrada de água e saída de água. Mas como assim? Vai se misturar? Não, não vai se misturar. Conforme o sangue vai passando, ele passa pelas membranas internamente, tá? E a água, que é o dialisato, ele passa nas laterais, tá? Então, aquela água que foi tratada naquele sistema que a RDC normatiza, 0,00 de cloro, ela desce para ser instalada nessa máquina, tá? E aí, para tentar aproximar a função renal, usa-se uma solução básica, uma solução ácida, depois vocês podem ver perto. Essa água que foi tratada, ela é misturada com esses dois componentes para chegar numa condutividade de 14, né? Condutividade.
é uma soma de íons, né, que tem que chegar num valor de 14 para esse paciente não passar mal, né? Então, essa água, ela passa só entre a membrana e o plástico desse capilar, né? Então, assim, mas como que se não mistura? Porque o tamanho da hemácia, a medida dessa hemácia, do sangue que vai passando, ele não consegue atravessar essa membrana, o tamanho da hemácia. Porém, o tamanho do potássio, o tamanho da ureia, ela é menor que a hemácia, ela consegue atravessar. Na hora que ela atravessa, essa água passa e vai embora para o descarte que a máquina faz. Ficou claro? Tá? Se alguém tiver pergunta, depois quiser perguntar, tá bom? Então, ali é uma estrutura básica para uma máquina de hemodiálise, né, que tem que ter ali o dialisador, monitor de pressão, né, de pressão arterial e venosa. Então, assim, não só... Claro que a gente tem que verificar a pressão arterial do paciente, mas é a pressão que está saindo do vaso, né, aonde a gente puncionou essa artéria, essa veia, né, que é feito o acesso, que vocês vão ver na sequência. Então, tem que ter esse monitoramento, tem que ter a bomba, e ali também descreve a bomba de heparina, que varia um pouco de instituição para instituição. Depende de protocolo, se você instala a seringa para ir correndo continuamente durante, ou se você faz em bolas, depende de cada instituição. Então, aquilo que eu falei anteriormente, como que não passa? Imagina-se que aquela barreira é a membrana semipermeável, o sangue está passando aqui, ó, corrente sanguínea, bem no meio ali. Então, está descendo sangue, hemácia, com toxinas, com ureia, com proteína, descendo desse lado. Então, ela não consegue atravessar a barreira, ela não consegue passar para o lado que tem aquela solução, onde tem água, as hemácias não consegue. Mas, como as toxinas, as proteínas, no caso, potássio, ureia, é menor, ela consegue atravessar essa barreira e ela, na sequência, vai sendo eliminada pela máquina. Então, solutos, o que eu disse como ureia, potássio, fósforo, tende a passar a solução de diálise e o bicarbonato tende a fazer o caminho inverso, reequilibrando o ponto de vista hidroeletrolítico, né? Então, difusão, caracterizada pela troca de solutos por diferença de concentração nos dois lados da membrana do dialisador, sangue e solução de diálise. Então, difusão, o sangue está do paciente bem, com bastante toxina, né? Bem carregado de toxina, e o líquido dialisato, que é a água que tratou lá, que eu falei, com a solução ácida, a solução básica, ele está livre dessas toxinas, e eles estão passando na lateral da membrana. Como ele está passando na lateral da membrana e ele está sem, e o sangue está bem carregado das toxinas, ele atravessa pela difusão. E convecção é o processo pela qual o sangue é submetido a uma pressão. Então, o sangue está passando, então existe uma convecção, como que empurrasse o sangue contra a parede dessa membrana, né, hidrostática, contra a membrana do dialisador, gerando um ultrafiltrado plasma, permitindo a remoção de solutos por arraste. Então, aqui na máquina, depois a equipe vai dando continuidade depois, o sangue entra, passa por dentro da membrana para sair do outro lado, e a água vem entrando pela essa lateral. Entre a membrana lá dentro e essa barreira protetora no lateral, o sangue não consegue atravessar e a água está passando. Tá? Aqui tem um cortado no meio, se vocês quiserem ver, a membrana semipermeável e passando. Pode deixar no fundo lá depois. Essa é a função, entendendo essa troca, né? Para acontecer isso, precisa de um acesso vascular, que é aquilo que eu falei, para não estar precisando funcionar esse paciente todo dia. Aqui a gente trouxe uma imagem ilustrativa, né, de um catéter. Então, o médico faz essa punção aonde que esse catéter chega, né? É um catéter de longa permanência, né? Então, assim, o mais comum é um catéter central que a gente vê no hospital, ele é de curta permanência, né? Ele tem um período para ficar. Por que curta permanência? Ele traz muito risco de infecção, né? Tem que ser bem manipulado pelo profissional que estiver atendendo, o médico, enfermeiro, técnico, né? E ele tem que ficar um período mais curto, né? E ele também não tem cuff. Ele não tem uma barreira protetora diferente do catéter. Deixa eu mostrar aqui anterior. Dá para ver, acho que ali em cima está um pouco claro, tem um cuff, que ele tem essa barreira protetora. Repassando o catéter também para todo mundo. Esse é um catéter de curta permanência. E depois, esse de longa, ele faz
esse túnel, tá? Para fazer essa diálise. Então, a gente, na máquina, o sangue vem via arterial, vai para a máquina, faz aquela filtragem no capilar, depois ele volta na via venosa, né? E outra via de acesso é a fístula arteriovenosa, né, conhecida como a FAV. O que o vascular faz? Ali representando a parte vermelha, está vindo o sangue do coração, que foi renovado no pulmão, que o coração está distribuindo, e ele vai voltar pela via azul, que é a via venosa, né, que é o mais comum fazer as punções periférico. O vascular, ele une a artéria com a veia para a gente fazer essa punção. Então, o profissional que vai atender, na segunda imagem, dá para ver bem que uniu as duas, a gente vai tocar, vai sentir um frêmito, que é aquele vibradinho, né? No módulo avançado da ischa, tem a capacidade de você sentir, você atuar mais, fazer a prática várias vezes. Então, a parte de você tocar esse frêmito é onde que você vai funcionar, que é a agulha que a gente fala puxar o paciente, né? Vai funcionar o sangue que está vindo arterial e você vai sentir o pulsar e você vai funcionar a via venosa para esse sangue estar retornando para esse paciente depois que passou pelo capilar, né? Pelo dialisador. E, então, vias de acesso também, a prótese também é utilizada pelo vascular, né? Então, uma prótese tem diversas medidas, diversos calibres, quem define é o médico vascular. Então, imagina-se que tem uma artéria boa em uma parte do braço e a veia e um acesso bom retorno, só que eles não estão próximos. Então, o vascular não consegue fazer essa ligação. Então, muitas vezes, ele age de artifício da prótese. Então, ele liga na artéria, liga na veia e essa prótese fica cheia. E a gente consegue tocar e fazer essa punção. Tem a punção adequada para você estar prevenindo, para você não estar estragando esta prótese também. Pode passar também para todo mundo. Vamos lá. Isto aí. Tipos de punção. Então, como eu falei da fístula, falei da prótese, quando eu punciono com uma técnica, quando eu punciono com outra técnica, né? Então, as punções da FAV podem ser realizadas de 3 formas. Punções de escada, as canulações são realizadas ao longo de todo o trajeto do acesso vascular e pode-se identificar a presença de pequenas dilatações ao longo da veia, sem o desenvolvimento de aneurisma. Punção por área. A canulação do vaso é realizada por áreas circunscritas e podem ocorrer aneurismas nas áreas das punções de estenose e nas áreas adjacentes. Punções botoeira, é necessário confeccionar um túnel e posteriormente as agulhas não são cortantes, serão introduzidas, sempre no mesmo orifício, né? E aí também vai de instituição para instituição, que pode usar essa não cortante ou cortante, tá bom? Então, aqui a gente descreveu a técnica por área, normalmente fica sempre numa região, né? A botoeira também, porém, é mais distanciada, e a técnica escada. O que é isso? Utilizado nessa prótese que está passando. Por que a gente tem que utilizar essa prótese? Se a gente ficar funcionando sempre no mesmo lugar, imagina um cano de borracha. Você vai estragá-la logo. Então, você tem que funcionar um dia num lugar e vai subindo, fazendo uma escada. Depois você vai voltando. Então, uma prótese, que se você ficar teimando funcionar no mesmo lugar, que às vezes até o paciente pede para você, explica o porquê. Porque se você ficar teimando em funcionar no mesmo lugar, uma prótese que poderia durar 5 anos, num ano ele vai perder essa prótese, ou até menos, né? Dependendo do caso, né? E esses aneurismas que se formam também, né, tem toda a avaliação, sentir. Uma das coisas que eu gosto bem de lembrar é a coloração da melanina na pele. Talvez esse aneurisma vai ficando claro, ficando esbranquiçado, mas está funcionando. Você está puxando o paciente na máquina normalmente. Eu não tenho que mandar ele para o vascular, está funcionando tudo. Mas se essa coloração de melanina ficar esbranquiçado, encaminha para o vascular, faz um ultrassom para ver como que está esse fluxo, ver como está essa espessura, porque quando vai ficando muito claro, tem risco de romper. Romper na clínica é uma coisa, romper num serviço que não for especializado, e se for em casa, vai morrer, né? Então, assim, é o nosso papel da enfermagem estar de olho nisso. Então, talvez uma intervenção do médico vascular, você salva esse paciente, né? Riscos e complicações.
risco de distúrbio hidroeletrolítico, né? Então, assim, a gente falou que a gente está mexendo com a parte dos eletrólitos, você está tirando potássio, você está tirando sódio, mas a gente sabe que isso é essencial para a vida também, né? Então, a gente sabe pensar em bomba de sódio e potássio. Para o coração funcionar, precisa ter potássio, precisa ter sódio, eles são bons, eles é vida para a gente. Então, tem essa troca na célula, a gente chama de bomba de sódio e potássio. Mas quando a gente está mexendo com esses eletrólitos, se a gente tirar um excedente também, ele pode ocorrer um distúrbio, cair muito e esse paciente fazer uma PCR. Então, assim, precisa fazer para sobreviver. Mas também se a gente mexer muito nesse valor. Então, por isso que hemodiálise é prescrição médica. O médico prescreve. O médico prescreve o tempo de hemodiálise, o médico prescreve quanto de peso vai tirar, se é 1 quilo, se é 2 quilos, quanto de UF, né? Existem máquinas, nós temos a Isha Simulador Renata, tem outro modelo também, tem como fazer perfil nessa máquina, perfil 1, perfil 2, você tira mais peso no começo, mais no final, mais no meio, você tem que conhecer seu paciente, né? Então é prescrição médica, o doutor vai tirar quanto e quanto tempo, é para seguir o que está, porque é responsabilidade, né? Então de a gente seguir a prescrição e o médico prescrever, né? Risco de queda. O paciente, imagina nós, a gente ficar aqui 2 horas, a gente já cansa, né, ficar um pouco na cadeira. Você imagina o paciente fica 4 horas sentado na cadeira. Você falou que acabou a hemodiálise, ele quer levantar e ir embora. Mas cabe a gente conversar ele, orientar ele, porque assim, ele ficou 4 horas, você tirou 2,5 kg de líquido circulante, né? Então fez troca de líquido, tecido intersticial para o circulatório. Ele tem risco de fazer hipotensão. Então, assim, gente da enfermagem, técnico, enfermeiro, médico, calma um pouquinho lá, dona Maria. Vamos ficar aqui 5 minutinhos. Tirou, deixa um pouquinho com acesso. Então, assim, devolveu o paciente. Então, você está prevenindo o risco de queda. O paciente sai, vai pesar, faz uma queda, bate a cabeça, um TCE, já é outra complicação, né? Risco de hemorragia, voltando a falar da grande importância da prescrição médica, né? Então, se o médico prescreveu que é 5.000 unidades, é 5.000 unidades. A gente não tem que mexer, porque a gente sabe que ela tem um tempo de vida no organismo, tem tempo de 6 horas. Se essa heparina for feita não for feito conforme prescrição, você está colocando o seu paciente em risco. Então, se você fazer da forma errada, ele vai embora e vai sangrar em casa. Então, assim, tem que seguir essa prescrição, né? Risco de ativação de cascata de coagulação. Então, a cascata de coagulação, quando a gente vai estudar, ela é bem complexa, bem grande, mas a gente está mexendo com essa cascata de coagulação. Tá bom? Risco de acidente com saneantes, né? Hipertensão, hipotensão, que são o que mais acontece, cerca de 25%, cerca de 25% de hipertensão, 25% de hipotensão, enjoo, náuseas, vômitos, câimbras, é uma das complicações que a gente tem no setor de hemodiálise. Pode estar ocorrendo cefaleia, calafrio, hipertermia, prurido corporal, risco de infecções relacionadas ao acesso vascular. Então, já é um corpo estranho. Se a gente não fazer a sepsia adequada, fazer com gás, com clorexidina. Não tem clorexidina e chegou um paciente no serviço primário na UBS para ser atendido, mas vai ter que usar uma via, num catéter central, um exemplo, uma via venosa. Não tem clorexidina? Faz com álcool bem feito. Porque se você, a gente sabe, um estafilococcus que tiver numa pele, que entrar para o paciente, a imunidade dele é lá embaixo. Então, é o nosso papel. Estou lá na UBS, no serviço primário, que é de extrema importância para o país, para o estado, enfim. Vamos fazer fase adequado para a gente cuidar desse paciente renal, né? Então, o paciente tem risco de anemia por falta de produção de eritropoetina, que eu falei no começo lá, que uma das funções dos rins é produzir esse hormônio, a eritropoetina, né? Então, se o paciente não produz a eritropoetina para agir diretamente na medula óssea, ele tem risco de fazer anemia, risco de hipovolemia, hipotensões, risco de hipoglicemia, né? Infecções oportunistas, imunidade prejudicada. Então, nosso paciente, por mais que a gente não esteja no serviço de hemodiálise, tem um olhar pensando que a imunidade sempre dele é bem mais baixa, né? Risco de hipoglicemia durante a hemodiálise. Essa glicemia cai bem, a gente sabe que é rotina. Em hospitais, normalmente, quem nunca já viu em prescrição médica, corrigir a glicemia abaixo de 80, né? Então, assim, para o nosso paciente renal,
muda um pouco, porque às vezes a gente tem que ter um olhar bem atento. A gente está começando uma sessão de hemodiálise, ele está com 120 de glicemia, está normal. Teoricamente não precisa corrigir, ok? Ok. Mas daqui a pouco verifica de novo, já conversa com o seu médico se já não quer corrigir, porque se ele iniciar uma hemodiálise com 110, que está dentro do normal aí, está bem. Se você deixar, daqui 2 horas ele vai fazer uma hipoglicemia e vai complicar. Então esse é o nosso papel, o papel do técnico, o papel do enfermeiro, falar, sinalizar. Não é nosso papel prescrever, mas é nosso papel sinalizar e relatar. E relatar a gente está nos respaldando também, né? Risco psicossocial, né? Tristeza, depressão, renda familiar, solicitar a equipe de multiprofissional. Então, numa clínica de hemodiálise, precisa ter uma equipe multiprofissional, precisa ter psicologia, precisa ter nutricionista, assistente social, tá? É lei, falando ali de renda, por exemplo, é lei o paciente que é um doente renal, que ele tem direito a um benefício. Então, a assistente social tem que intervir. Será que ele já foi atrás para conseguir do governo? Como que está a documentação dele? É o nosso papel da enfermagem perguntar e estar encaminhando esse paciente, né? O paciente está triste, né? Talvez ele não está depressivo ainda, mas ele está com sintoma, está com uma tristeza, né? Quem queria sentar numa poltrona dessa e ser dialisado? Então é o nosso papel saber o que está acontecendo para tentar ajudar ele, né? Se ele estiver depressivo, encaminhar para o médico, conduta médica, né? Então, alguns indicadores dos riscos que eu citei, né? Como eu disse, pico hipertensivo, cerca de 25,5%, hipotensão, cerca de 24,83%, náuseas, 18%, vômito, 10%, cefaleia, cerca de 10%, né? Cãibra, cerca de 9%, calafrio, cerca de 1,4%, hipertermia, 0,67%. Que bom que o calafrio e hipertermia está uma porcentagem baixa, né? Que isso é relacionado diretamente com infecções do paciente, né? Então, a qualidade da sua diálise que você está dando para ele. Se essa porcentagem começa a mudar, como que está a sua água que trata? Vocês lembram que eu falei lá que essa água chega lá no multimídia, no pré-areia, né? Você faz a filtragem do cloro. Como que está esse tratamento, né? Como que está a sua sanitização desse tratamento, né? Então o enfermeiro tem que estar bem antenado, bem ligado no que está acontecendo nessas porcentagens. Intercorrências, disfunções com fluxos, né? Então, assim, o fluxo, quando eu falo fluxo, é o fluxo do sangue que passa nessa máquina, o fluxo está chegando desse acesso, pode ter disfunção. Estenose, às vezes, aquilo que eu falei, que está vindo artéria e voltando veia. Se esse vaso começa a se fechar, ele começa, na hora que a máquina vai mandar de volta para a via venosa, ele começa a dar pressão na máquina, né? Ela começa a alarmar por pressão. É alguma coisa que você fez, é a operação, talvez você precise encaminhar esse paciente para um vascular, para ver se esse paciente não tem uma estenose, né? Fixação de agulha. Parece uma coisa simples, mas é muito importante, né? Tá passando essa fita e fazendo e cruzando por baixo para segurar na pele. Existe a técnica correta de estar fazendo essa fixação para essa agulha não sair. Você imagina um vaso desse, uma artéria ligada num vaso, que é para aumentar o calibre, e você escapa essa agulha, né? A hemodiálise parou, o paciente está sangrando, é uma intercorrência na sala. Uma coisa simples, fazer uma fixação bem feita, com uma fita de qualidade, você vai estar garantindo a segurança do paciente. Hematomas, então, é bem calibroso, precisa fazer uma certa compressão? Precisa fazer uma certa compressão, mas de que forma, né? Nós, ISHA Simulador, ensina também, precisa pressionar. A gente, no começo, quando a gente começa fazer o primeiro curso na área de saúde, um exemplo, a gente sabe que para estancar um sangramento é pressão, mas numa fístula arteriovenosa, essa pressão tem que ser moderada. Por quê? Você precisa apertar, fazer uma certa pressão para esse sangue parar. Só que se você apertar demais também, não chega oxigênio no vaso. Ele vai se fechar, ele vai perder o acesso. E ele precisa do acesso para sobreviver. Então, assim, uma gase bem dobrada, que ISHA Simulador ensina, você dobrar ela, fazer uma pressão, quem está aqui que já trabalha na hemodiálise sabe da forma correta de fazer. Então, assim, dobrar, fazer aquela pressão, não tão fraca, então, assim, fazer muito fraca vai sangrar, fazer muito forte vai perder o acesso, né? Então, talvez o paciente ficar um pouco ali, perdeu, vazou, voltou. Quando o paciente saiu da máquina, voltou porque está sangrando. Talvez tenha que fazer de novo, fazer um gelo para fazer uma vasoconstrição, para estar evitando fazendo
Garrote, tá sangrando, não tem jeito, vou pressionar e vou passar a fita no braço inteiro, está errado. Vou fazer garrote, ele vai para casa, ele vai dormir, ele tem que tirar esse curativo daqui 6 horas. Você tem que orientar ele, mas se fazer garrote e ele chegar em casa, dormir e ficar para outro dia, não vai circular o jeito que precisa, ele vai perder o acesso. Você resolveu a sua vida naquele momento, mas você lascou com a vida do paciente. Então, cuidar para não estar fazendo garrote também. Doença renal, medicações, né? Então, assim, o paciente renal, ele perdeu a função renal, isso é conduta médica, do que usar, de que medicamento usar, mas esses medicamentos que a gente traz aqui envolve bem no tratamento do paciente que faz hemodiálise, né? Eritropoetina, então, como a máquina ela faz uma terapia substitutiva, ela faz a filtragem, mas a reposição de hormônio, o médico entra, o Estado garante isso, é direito do paciente esse hormônio, ele tem que ficar refrigerado, tá? Então, o Estado garante isso, ele envia ou para o paciente, ou depende de cidade para cidade, envia para as clínicas para estar medicando esse paciente, né? Calcitriol, medicação com relação com cálcio, né? Níveis de cálcio, Sevelamer. O Sevelamer é um medicamento que o paciente ele ganha fósforo, o paciente, então, assim, ele não consegue eliminar, ele perdeu a função renal, mas ele precisa tomar o Sevelamer porque ele ganha fósforo, embutidos é muito rico em fósforo, tanto é que a nutricionista orienta a não comer embutidos, mortadela, enfim, salame, né? Refrigerante, nem pensar. Ok, doente renal não vai pensar, mas você imagina ele fica o mês inteiro sem tomar. Se tiver um aniversário de família, ele não vai morrer se ele tomar um copinho para matar aquela vontade. Mas o que a gente tem que orientar para o paciente não é ter refrigerante na geladeira e tomar todo dia. Porque o fósforo dele vai subir. E aí ele vai ter prurido corporal, né? Propriamente dita coceira no corpo, coceira. Pelo amor de Deus, me ajuda, enfermeiro. Você vai falar com o médico vai passar antialérgico. Gente, não vai resolver. Vai fazer corticóide na veia e não vai resolver. Porque o fósforo ele sai na hemodiálise no começo da sessão, ele não consegue nem sair nas 4 horas, bem no começo, até a segunda hora até sai. Mas o paciente, quando ele está com fósforo lá em cima, ele demora mais de semana para parar essa coceira. Então, assim, orienta, fala, come da forma que a nutricionista orientou, vamos seguir que vai dar certo. Claro, o médico, a conduta médica, vai fazer antialérgico, vai fazer. Só que ele não vai fazer aquele efeito, igual ele chega num pronto-socorro para a gente, com uma alergia, a gente faz um corticoide, ou está com broncoespasmo, você tira do broncoespasmo de meia hora. Com o nosso paciente renal, não. Ele vai ficar a sessão inteira olhando para você que está coçando. Então, a gente precisa orientar esse paciente, né? E se na Cal7 também relacionado com níveis de cálcio, né, com PPH, né, com a produção da glândula da tireoide. Então, são medicamentos que estão bem ligados com a função renal. Né? Então, a máquina faz a terapia substitutiva, só que o médico entra com medicações que é a parte daquilo que eu falei no começo. Os rins trabalham bem mais que a gente imagina. Ele produz hormônio, ele controla o sistema, pressão arterial. Então, assim, a gente tem que cuidar dele para nós e para o nosso paciente, orientar o nosso paciente em todos os níveis, primário, secundário ou terciário. E a palestra anterior, teve alguém que está aqui que talvez participou, que foi bem destacado sobre o transplante, que eu acho bem legal, assim, e adorei muito o trabalho delas. Chegar aqui com qualidade. De quem que é esse papel, né? Então, assim, paciente e família. Então, o médico orientou, o nutricionista orientou, o enfermeiro orientou. A família tem que se envolver. O paciente vai para a clínica, você tem que atender a família, marcar consulta para o nutricionista para o paciente, não só para o paciente, gente, marcar quem cozinha para esse paciente, né? Então, assim, eu atendi recente um paciente que veio de outra clínica, enfim, que o paciente tinha passado com o nutricionista, legal, mas a família, quem cozinha, não passou. Ué, ele não sabe como lidar com os legumes para tentar diminuir esse eletrólito antes de chegar no corpo. Né? Consciência familiar para a doação de órgãos, que é sobre a palestra que teve anteriormente, e enfermagem. Qual que é o nosso papel? Né? Isso foi até uma pergunta da nossa idealizadora, Renata, né, que perguntou, conversando numa conversa com a médica na equipe. O que a gente precisa fazer? É toda essa orientação, né? Então é bem complexo, toda essa orientação que a gente vai passando, né? Vai ter uma parte que elas vai estar mostrando a devolução do sangue. Então, assim, a gente fazer essa devolução, o paciente está 4 horas olhando para você numa máquina, olhando para você que ele quer ir embora. Mas você é profissional, você é dono da situação, você tem que fazer essa devolução dessa célula, dessa hemácia que está ali dentro para voltar para o corpo dele. Por quê?
um dia sobra 5 ml, sobra 10 ml, vai sobrando sangue dentro desse capilar. Sobra um dia, sobra 2 dias, sobra 3 dias, o paciente não passou mal por causa de 5 ml, como se fosse uma colher de sangue. Mas no decorrer dos dias, ele vai fazer anemia, né? Então a gente sabe que a célula nasce dentro da medula óssea, né? Então ela tem um tempo de vida aí de 120 dias, né? Não vamos aprofundar agora, mas esse sangue nasce lá na medula óssea. Ele precisa da eritropoetina e você está jogando o sangue dele fora. Ele não está produzindo mais eritropoetina, o médico está medicando isso, você está jogando. Aí passou 1 mês, 2 meses você fazendo isso, ele faz uma anemia severa. Porque você quis adiantar, mas o paciente está deixando ansioso, quer que eu devolva esse paciente, quero que tire da máquina. Não, tem que fazer da forma correta, protocolo. Da forma que a ISH ensina, enfim. Por quê? Vai chegar lá na frente, depois de um mês, ele fez uma anemia severa, o que vai precisar? Vai precisar ser transfundido. O paciente, quando ele é transfundido, tem chance de transplantar? Tem chance, ok. Só que você vai diminuindo essas chances, né? A gente sabe que existe 11 anticorpos de importância clínica em uma transfusão, né? Isso é um foco mais em banco de sangue, que ele sensibiliza o paciente. O paciente que é transfundido, ele faz memória desse anticorpo que tem nessa bolsa de sangue, por mais que é o mesmo tipo. Bom, vou dar um exemplo, paciente A positivo vai tomar uma bolsa A positivo, legal. Mas ele tem um anticorpo que sensibilizou esse paciente. Então, assim, a chance de ele fazer reação num transplante no futuro é maior, você começa a aumentar essa chance de ele fazer uma rejeição. Então, fala, onde que está a ligação? Numa simples devolução. Se você fazer uma devolução adequada, você está minimizando, mitigando essa situação de ele fazer anemia. Ele vai fazer anemia porque ele é um doente renal, ele não produz eritropoetina, beleza. Ok, não é... Mas o que eu posso fazer, que é a pergunta que a Renata falou, fazer uma hemodiálise de qualidade para esse paciente, né? Dar uma esperança para ele, uma pró-vida. Lá em 1960, no primeiro acesso, o paciente viveu 11 anos, né? Depois do primeiro acesso. Então tem chance de vida, né? Eu conheci um paciente e eu senti orgulho dele quando eu estava indo embora da clínica. Ele passava caminhando e eu não caminhava igual ele, entendeu? Então, assim, senti orgulho. Hoje ele está transplantado. Por quê? Porque ele seguiu as orientações do médico, da nutricionista, da enfermagem, nunca faltou. Hoje ele está transplantado. Hoje ele vai visitar a gente. Acabou o cuidado? Não, não acabou. Ele tem que cuidar com a dieta? Tem que cuidar. Tem que fazer acompanhamento? Tem. Mas ele não precisa mais sentar numa máquina 4 horas por dia, né? Então, é papel do paciente, é papel da família e é papel da enfermagem. É nosso papel cuidar desse paciente. Aqui vou passar um vídeo sobre, propriamente dito, o que é hemodiálise, né, para ficar bem claro. Liberar. Na hemodiálise, a água é tratada e purificada através de um sistema especial e misturado à solução de diálise. Essa mistura é chamada dialisato. A máquina de hemodiálise contém uma peça importante que se chama dialisador, um cilindro com 2 compartimentos separados por uma membrana semipermeável composta por orifícios microscópicos. O sangue flui num compartimento e no outro o dialisato percorre direção oposta. Como a membrana divisória do dialisador é semipermeável, a sua estrutura permite que a água e pequenas partículas possam atravessá-la, realizando as trocas de substâncias por difusão entre o dialisato e o sangue. O objetivo do processo é o mesmo da diálise peritoneal, mas nesse caso, a diferença é que o procedimento é realizado fora do corpo do paciente, utilizando uma membrana semipermeável artificial. Correção rápida dos distúrbios hidroeletrolíticos e remoção de líquidos. Contato frequente com a equipe médica e de enfermagem. Contato com outros pacientes que compartilham a necessidade de tratamento dialítico. Comprometimento dos vasos dos membros superiores, dificultando o acesso venoso periférico. Necessidade de 2 punções a cada nova sessão de hemodiálise. Horários fixos para as sessões de diálise, dificultando viagens, trabalho e estudos. Perda mais rápida da função renal residual do paciente. Risco de infecção de catéter central.
dificuldade de locomoção para os pacientes com limitações físicas e os que residem longe dos centros de terapia. A intermitência do tratamento gera instabilidade hemodinâmica e maior oscilação de peso e pressão arterial. Necessidade de um maior controle da dieta e da ingestão de água no intervalo entre as sessões. E, então, vocês viram no desenho ali, o sangue vai passando, como as toxinas são menores que as hemácias, elas não conseguem atravessar a barreira. E as toxinas vão embora. Então, conforme a RDC 11, uma estrutura de uma clínica, ela determina como que tem que ser as coisas, o necessário, o básico, o que tem que conter numa clínica, né? Os equipamentos, né? Como tem que ser essa admissão também, todos os profissionais, multiprofissionais, né? Precisa conter o médico, o enfermeiro, nutricionista, psicólogo, assistente social. Então, é uma grande demanda. Hemodiálise e riscos ocupacionais. Então, risco biológico, físico, ergonômico, químico, saneantes, né? A NR9 do Ministério do Trabalho, ela considera como agentes biológicos as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros, né? A legislação vigente do Ministério do Trabalho refere que devemos considerar como agentes químicos as substâncias compostas ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, de formas de poeira, fumo, névoas, neblinas, gases, vapores, né? Pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou ingestão. Porque eu pensei em trazer essa norma do Ministério do Trabalho? Porque fazer hemodiálise, a gente fala de toda a filtragem, mas existe, além do risco biológico de estar manipulando o sangue, existe o saneantes, que é utilizado no tratamento de água, e atrás de cada máquina existe um saneante. Esse modelo de máquina, por exemplo, usa um ácido peracético, né? Então, ele é super corrosivo. Caiu na pele, ele pode fazer lesão óssea, né? Então, assim, a pessoa, esse galão atrás, para essa pessoa manipular, às vezes o galão já está até seco. A pessoa terminou um curso, vai lá, mas ninguém falou para ele esse risco de mexer com esse saneante. Às vezes está seco o galão, você pegar sem luva nele, você vai machucar sua mão, vai ficar ardendo sua mão, coçando, ardendo, fazer lesão na mão que ninguém te avisou. Então, pensou, vou fazer um estágio, hemodiálise, existem saneantes que eu posso me machucar, posso perder visão, então, assim, aprender da forma legal, perguntar, não sei, não tem problema. Como que é essa questão desse saneante mesmo? O que eu tenho que usar? Tem que usar EPI, tem que usar óculos ou viseira, luvas, para a gente não estar se machucando. E na primeira palestra da manhã lá, né, o que a doutora Marta disse, né, a gente não perder a essência, né, que a gente tem que se colocar no lugar do próximo, né, imaginar que cada um que está sentado ali poderia ser nós próprios, poderia ser um pai, uma mãe nossa, né, então imaginar que cada um que senta nessa cadeira dessa clínica é o amor de alguém, né, então atender como fosse um ente de nossa família e buscar conhecimento, troca de conhecimento para atender esse paciente da melhor forma. E aqui foi, nossa idealizadora trouxe, ser uma pedra no sapato. Já é ruim, imagina uma pedra no rim, né? Beba água e tenha um lindo dia. Isso aí, gente. Obrigado. A nossa equipe vai dar continuidade para mostrar o simulador funcionando. E a Renata, passo a palavra para a Renata. Desculpa, André. Obrigada. Olá, gente, boa tarde. Sei que está quente, mas está acabando. Agora a gente vai partir só para as orientações práticas, né, de tudo isso. Na verdade, eu vou me apresentar rapidinho aqui. Eu sou a Renata, sou técnica em enfermagem, como foi dito no início. Idealizei esse processo, esse curso, desenvolvi esse simulador através de uma necessidade que eu tive na clínica de hemodiálise. Eu me mudei para o estado do Paraná e caí numa sessão de hemodiálise e achei extremamente absurdo a forma de aprendizado. Eu não conhecia esse setor e a forma como a gente lidava com essa situação era muito arriscado para ambas as partes.
E aí eu sou cristã, Deus me deu uma direção, uma visão desse projeto, e eu desenvolvi esse simulador na sala da minha casa, porque eu disse que a partir desse dia, a partir do dia que Deus me deu essa visão, ninguém mais iria passar pelo processo que eu passei. Somente se não gostar da área de nefrologia, que eu vou dizer que é linda. Mas vamos lá. Como funciona esse modelo atual? A gente já está acabando, tá? É bem rapidinho. Como funciona? Atualmente nas clínicas, eu não sei aqui quem teve a vivência ou quem vive essa realidade de hemodiálise, você é admitido numa sala, num setor, você pode ter 20, 30 anos de enfermagem, ser enfermeiro, ser mestrado, doutorado, você caiu na hemodiálise, você zera a quilometragem e começa do zero. Primeiro, a abordagem nas escolas a gente não vê, eu estou no 5º semestre de enfermagem, a gente não vê abordar a questão da hemodiálise. Passa-se pela doença renal rapidamente, mas diálise peritoneal, hemodiálise, essa vivência ela não é abordada. O funcionário mais antigo fica ali do lado, e aquele funcionário que foi admitido, ele passa a treinar visualmente o outro. Então, você, como funcionário novo, fica do lado, o paciente sentado, e a pessoa fica te apresentando como é a hemodiálise. Então, até hoje, aqui terminaria o nosso curso, porque a gente precisaria de um paciente para dar sequência na prática. Então, não tem como eu estar ali do lado de um paciente, parar o sistema dele para treinar por 10 minutos, enquanto eu tiro uma dúvida, enquanto eu tenho que recomeçar, porque é um sangue real, ele coagula. O paciente fica assustado, o profissional fica constrangido de fazer perguntas. O meu paciente perguntou para mim, mas escuta, você não sabe trabalhar? Porque você está perguntando para ela e depois você vai me colocar na máquina, você vai ficar aqui comigo? Então, é constrangedor. Imagina a gente numa sala de aula, trazer o paciente para falar sobre sonda vesical, e a gente for passar nele depois. Não dá, né? Então, por isso foi idealizado esse curso. Como eu disse, essas foram as minhas dificuldades. Aqui deve ter profissionais de todas as áreas e deve ter outras. A dificuldade de treinar sem poder manusear a máquina, só observando. Utilizando as horas de tratamento. Se você está com uma infecção, você toma um antibiótico prescrito pelo médico e o tratamento está ok. Quando o paciente está numa sessão de hemodiálise, o tratamento dele é essa sessão. É importante que ele faça as 4 horas prescritas pelo médico. Quando eu paro a máquina para treinar alguém, eu estou tirando legalmente o direito dele se tratar. Ele depende, como o enfermeiro André falou, a função renal dele não existe mais. Ele depende dessa máquina. Então, toda vez que eu paro 10 minutos por mês, 20 minutos por mês, 30 minutos por mês, ele não fez a sessão prescrita. Então, eu estou infringindo uma lei. Mas qual a forma de aprender se não for assim até então, né? O profissional antigo, mais experiente, treina o outro ali do lado. Há uma insegurança de ambas as partes, como eu falei. Há um risco pela vida do paciente, porque eu estou aprendendo, eu tenho o direito de errar. E se eu errar numa máquina com paciente real, eu levo ele a óbito, sim. Há um período de 3 a 6 meses, depende da forma como a gente consegue aprender. Tem gente que aprende mais rápido, eu sou mais lenta, porque eu tenho muitos porquês dentro da minha cabeça. Então, na pandemia, ela veio trazer muito isso à tona na hemodiálise. Por exemplo, dificilmente um profissional de hemodiálise se envolve com coisas que demandam muito tempo, porque não tem quem substitua ele na clínica. Para ele estar num congresso, é toda uma logística para ele sair. Não é como você pegar um funcionário do pronto-socorro, jogar na UTI, ele cobra a escala e está tudo certo. O profissional especialista em nefrologia precisa ser treinado. Ninguém consegue operar uma máquina de um dia para a noite, de um segundo só observando uma vez. Então, a gente precisa trazer isso também para o profissional. A pressão psicológica, que inclusive foi o que eu passei, eu tive que fazer uma cirurgia, eu tive que adiar por muitos e muito tempo, porque não tinha ninguém para me substituir. A falta de informação específica e conhecimento e conceito básico. Tem que ser um direito nosso escolher a nefrologia. Eu não quero a nefrologia porque eu não me identifiquei. Eu gosto mais de atendimento de urgência e emergência, mas não por falta de conhecimento, não porque ninguém nunca me falou disso na faculdade e na escola. Aqui é só um dado rapidinho. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, até o ano de 2040, a doença renal crônica poderá ser a 5ª maior causa de morte no mundo. E há um segmento que ela mesmo fala que 1 a cada 10 pessoas corre o risco de ter problema renal. Como o enfermeiro falou, isso não é só da questão do maltrato do rim.
Você pode desenvolver um problema renal por tabagismo, alcoolismo, intoxicação exógena, tantas outras coisas que acontecem no dia a dia. O Covid trouxe isso para dentro da clínica. O Covid trouxe a hemodiálise, a nefrologia, num fio, porque não se tinha profissionais suficientes para atender essa demanda que de um dia para a noite surgiu. E aí ficaram ligando para quem já saiu, colega, você conhece alguém, você já trabalhou há 50 anos atrás, não quer voltar, ajuda a gente. Isso, para quem trabalha na hemodiálise, sabe que é uma realidade, infelizmente. Há mais de 140 mil pacientes em terapia renal substitutiva. O Brasil possui 820 clínicas de terapia, 70% privada, 22 filantrópicas e 8% pública, e não tem treinamento específico para esse público. Se tem um aumento de 40 mil por ano, há uma existência já hoje de 820 clínicas, cadê os profissionais? Vão esperar acontecer um colapso dentro da clínica, dentro da nefrologia, para que comece a surgir. A gente está falando que não há facilidade no treinamento, precisa-se de um tempo. Então, nós precisamos conscientizar esses profissionais. E o que buscamos? O que a Isha Simulador busca? Como eu disse, nós queremos ser um instituto de treinamento em hemodiálise para técnico e enfermeiros. Então, todo mundo tem o direito de ter o conhecimento. A decisão se eu vou ser um técnico ou um enfermeiro de nefrologistas cabe a nós. Mas nós não podemos ser jogados lá dentro do jeito que é hoje, sem treinamento, de qualquer forma. Nós temos que ser respeitados. Nós somos uma especialidade, nós temos que ter treinamento. Não se faz isso na área médica, e eu não estou fazendo uma crítica aos médicos. Eu só estou falando que nós da enfermagem merecemos respeito. E as autoridades, as escolas, elas têm que olhar para a gente com essa finalidade. Então, nós vamos montar, sim, um instituto de treinamento em hemodiálise no Brasil, se Deus quiser. E aí, como eu falei, até agora, todo o treinamento acabaria aqui. A gente ia se despedir, todo mundo ia levantar e ia embora, porque a gente não tinha um simulador. Mas a Isha está aqui. E o que ela faz? Ela é um simulador inteligente, não invasivo, de treinamento em hemodiálise, porque a vida merece cuidado. Ela possui um catéter na jugular direita, esse catéter funciona, tem um local de punção ali da fístula, e a demonstração da confecção da fístula que fica aqui do lado, porque eu tinha dúvida, o que é uma fístula no braço de um paciente? Então, depois vocês dão uma olhadinha lá. Como o enfermeiro falou, é a junção de uma artéria com uma veia. Essa é a segunda versão. Nessa terceira versão, a gente vai ter frêmito, a gente vai ter pressão arterial, local de punção real com agulhas que a gente trouxe aqui. Então, a gente tem aperfeiçoado para que os profissionais se sintam seguros em atuar em hemodiálise. E agora vamos instalar o nosso paciente. E para isso eu vou chamar aqui a Fabiana. Boa tarde, meu nome é Fabiana, eu sou graduanda em enfermagem e eu sou técnica de enfermagem há 16 anos e há 11 anos eu sou atuante com experiência em hemodiálise. Então, vamos simular agora a sessão de hemodiálise, como funciona desde o início, desde quando o paciente chega à instituição até o momento que ele vai embora, ok? Então, vou ficar desse lado que é melhor. Receber o paciente. Eu preciso receber ele da melhor forma possível. Por quê? Porque o paciente ele vai estar com a gente 3 vezes na semana, dependendo até 4. E tem os pacientes que fazem a hemodiálise diária. Então, eu preciso acolher ele da melhor forma. Por quê? Porque ele tem você como alguém da família dele. E você passa a fazer parte da vida dele, da convivência dele. Porque um dia sim, um dia não, ele estará ali com você. Quando você recepciona, você tem que pesar. Ele tem que passar pela pesagem. Tá? Sempre acompanhado por um profissional, pelo enfermeiro, pelo técnico. Alguém tem que estar ali para estar anotando o peso dele. E depois que ele pesa, pacientes com o acesso venoso, que tem a fístula, ele passa pela desgermação. Ele passa pelo local
onde ele já é orientado. Antes de entrar para a sala de hemodiálise, ele está ali lavando o braço com clorexidina e com água, tá? Aí, depois disso, eu vou acomodá-lo na poltrona. Acomodar bem acomodado, porque o paciente vai ficar ali de 3 a 4 horas nessa sessão. Então, o paciente que é puncionado, eu preciso colocar um apoio no braço dele, deixar ele bem mais acomodado, da forma que ele quer que deite um pouco a poltrona, quer ficar um pouquinho mais sentado. Eu preciso estar cooperando com ele, porque não é fácil para ele ficar ali essas 4 horas ou essas 3 horas. Antes de estar iniciando a hemodiálise, eu preciso ver os sinais vitais deles. A maioria, eles chegam hipertenso. E quando ele chega hipertenso, antes de iniciar a sessão, eu preciso estar comunicando ao enfermeiro, tá? Sempre que ele chega hipertenso, ok? Por quê? Porque antes, quando a gente for iniciar a hemodiálise, a gente vai fazer a heparina nele, né, o anticoagulante. E se ele estiver hipertenso, eu não posso fazer heparina, porque eu posso estar ali contribuindo para um AVC. Então, se ele chegar hipertenso, eu vou deixar de fazer essa heparina até a segunda ordem. Pacientes com fístula, eu vou o quê? Primeiro eu vou colocar a mão, vou sentir essa fístula, ver se está com o frêmito adequado, vou analisar a pele, vou ver se tem os sinais flogísticos, vou ver se tem ali rubor, se está com hematoma. Tá? Tudo isso antes de estar puncionando o paciente. Instalando o paciente, o peso seco. O peso seco do paciente é chegar o mais próximo do peso real do paciente após a avaliação médica. Por isso que eu preciso estar acompanhando, preciso estar anotando na folha de sala dele o peso que ele chegou, e para depois eu estar conferindo com o peso seco. Exemplo, o paciente, o peso seco dele é 70 quilos. E ele chegou com um peso de 72. Então, eu tenho 2 quilos para tirar dele. Correto? E vou acrescentar mais 500, que é do soro. Depois vocês vão entender o porquê dos 500 do soro. Então, antes de estar instalando, eu já tenho que deixar na máquina a UF dele. A UF é a ultrafiltração, que eu vou definir o líquido a ser drenado e o tempo que ele vai fazer de hemodiálise. Então, no caso dessa que eu falei para vocês, 2 quilos mais 500, ele vai tirar 2,5 kg com 4 horas de tempo de hemodiálise. E eu vou programar isso na máquina antes de estar colocando ele. Programei a UF dele e programei o tempo. Isso, 4 horas. Como o nosso simulador hoje a gente vai fazer pelo catéter, tá? Então, o que eu faço? Acho que você vai ter que segurar aqui para mim. Como eu vou fazer o uso do catéter? O que eu preciso fazer? Eu preciso estar fazendo... Deixa eu tirar a seringa aqui que a gente tinha colocado antes. Eu preciso usar a gase com clorexidina 0,5%, que é a clorexidina alcoólica, tá? E eu vou estar fazendo a antisepsia das vias, tanto da venosa como da arterial, corretamente. Depois disso, eu vou estar testando as 2 vias, correto?
sempre no sentido horário. Até eu vou explicar para vocês sobre o TEGO. E eu vou estar testando tanto a via arterial como a via venosa. Esse dispositivo aqui, esse amarelo que tem nas pontas, é o TEGO. Esse é um dispositivo muito importante. Pode deixar com as... É um dispositivo muito importante. Ele tem uma pressão neutra. Ele evita coágulo, ele evita que crie um biofilme do lúmen do catéter. E também com ele, nós não precisamos utilizar o anticoagulante no final da hemodiálise para fechar. Tá? Inclusive, agora a gente vai assistir o vídeo rapidinho que fala sobre a importância do TEGO. TEGO é um conector de sistema fechado para catéteres de hemodiálise e aférese, que reduz a exposição e a manipulação do hub do catéter, prevenindo o risco de infecção e complicações relacionadas à troca do catéter. O TEGO é um conector de pressão neutra, que elimina a necessidade do uso de anticoagulante, previne o catéter de obstrução por trombo e a formação de biofilme em seu interior, além de possibilitar fluxo sanguíneo superior a 600 ml por minuto. O conector TEGO é prático e reduz o tempo de manipulação da equipe de enfermagem. Além de pequeno e confortável para facilmente ser trabalhado entre os dedos, deve ser trocado a cada 7 dias. E para fechamento do catéter, recomenda-se apenas o flush com solução salina. O conector TEGO elimina o risco de acidentes com perfuro cortantes e protege a equipe de saúde da exposição aos fluidos de sangue. Por aumentar a vida útil do catéter, não ter necessidade de anticoagulantes e antibióticos, agulhas e tampas de catéter, além de todas as qualidades já citadas em benefício ao tratamento, paciente e profissional da saúde, o conector TEGO também traz economia para a instituição. O conector TEGO é composto de uma estrutura de policarbonato amarelo, revestido de silicone externa e internamente. Seu mecanismo de abertura e fechamento do conector em formato de V possibilita altos fluxos de sangue com a abertura total de sua válvula. O fechamento e vedação da válvula acontece de baixo para cima e é nesse momento que a pressão neutra começa a ser exercida. Para funcionamento correto do conector TEGO, 3 passos são fundamentais: a correta manipulação do conector, atenção na conexão e desconexão dos dispositivos e o flush com solução salina para manutenção do catéter. Acompanhe agora o passo a passo para a correta utilização do conector TEGO. Na instalação ou troca após 7 dias de uso do conector TEGO, recomenda-se o uso de barreira máxima contra a contaminação, técnica estéril de acordo com o protocolo da instituição. Para as outras manipulações, é necessário somente o uso de EPI, luva de procedimento e antissépticos conforme o protocolo da instituição. Realize a desinfecção do hub do catéter conforme o protocolo da instituição. Retire a tampa azul do conector TEGO, tomando cuidado para não contaminar a parte que chamamos de parte do paciente, que será conectada ao catéter. Instale o conector TEGO aos hubs do catéter, sem apertar ou forçar. Após a instalação do TEGO, mantenha as pinças do catéter abertas durante todo o processo dialítico. Manuseie o TEGO entre os dedos. Realize a antisepsia do conector. A conexão e desconexão dos dispositivos deve ser realizada em movimentos giratórios, rosqueando no sentido horário para conexão e desrosqueando no sentido anti-horário para desconexão. Nunca, em hipótese alguma, realize a conexão sem o movimento giratório, para evitar o rompimento do silicone do conector TEGO. Todos os dispositivos Luer Lock e Luer Slip conectam-se ao TEGO. Para os dispositivos Luer Lock e linhas de sangue, observe o limite de conexão das travas de segurança do conector. Realize a antisepsia do conector. Manipule segurando no TEGO para evitar que o conector aperte ou solte do catéter.
Encaixe a seringa em movimento giratório no sentido horário, aspire o sangue e retire a seringa em movimento giratório no sentido anti-horário. Realize a antisepsia do conector. Para a conexão da linha de sangue, segure na parte fixa da linha de sangue. Conecte em movimento giratório no sentido horário da parte fixa da linha e, em seguida, rosqueie o luer, respeitando o limite de conexão para evitar o rompimento do silicone. Para o fechamento do catéter, recomenda-se seringa de 20 ml com soro fisiológico. Realize a antisepsia do conector. Conecte a seringa de 20 ml com soro fisiológico em movimento giratório no sentido horário. Realize um flush rápido dos primeiros 10 ml e, com a outra metade da seringa, realize uma infusão lenta para manter o soro fisiológico dentro do catéter, deixando 1 ml de soro fisiológico na ponta da seringa para manter a pressão neutra no interior do catéter. Repita o procedimento na outra via do catéter. Retire a seringa em movimento giratório no sentido anti-horário e, agora sim, pince as vias do catéter. Bom, agora nós vamos estar instalando, tá? O sistema. Vamos instalar o nosso paciente. Aqui temos a linha azul, que é a linha venosa, e a linha vermelha, que é a arterial. Ambas, antes de ser instalado, eu preciso estar deixando pinçado, fechado. Para quê? Para que não entre ar nessa linha e eu não mande ar para o paciente, tá? A azul, que é a venosa, na parte azul do catéter, que também é o venoso. Sempre no sentido horário, conforme foi falado no vídeo. A linha vermelha, na parte vermelha aqui do catéter. Isso. Ambos deixo aberto, tanto do catéter como das linhas, depois de conectado. Desligou a tomada. Gente, calma só um pouquinho, desligou aqui. Isso. Espera aí. Tá. Mesmo que desligou, vai dar para a gente dar continuidade, tá? Aí eu começo a dar o fluxo, vou aumentando gradativamente, sempre observando o cata-bolha. Cata-bolha é aqui, onde as bolhas do sistema ele vai parar. E a gente sempre tem que deixar no nível correto, para que não desça tudo e vá ar para o paciente, tá? Aqui temos essa conexão, que é a do isolador. Isolador ou transdutor, tá? É uma barreira protetora descartável de monitores de pressão, evitando a contaminação da máquina pelo sangue do paciente durante o tratamento hemodialítico. Então, eu sempre deixo, ele é colocado aqui no segmento de pressão da linha arterial e da linha venosa, e eu sempre tenho que deixar ele com as pinças abertas, tá? A RDC 11, no artigo 39, ela diz sobre a importância desse isolador e de manter as pinças abertas. Por quê? Porque mantendo aberta, eu tenho o parâmetro da pressão venosa e da pressão arterial, tá bom? Eu puxando o paciente, confiro a UF dele, o peso, confiro novamente o tempo e ele vai entrar em diálise, tá?
Durante esse processo de hemodiálise, eu preciso estar constantemente aferindo os sinais vitais deles, tá bom? Sempre, geralmente, depende de cada paciente, geralmente de 30 em 30 minutos, ou se o paciente faz hipotensão, de 15 em 15. E também faço a dupla checagem. Sempre no seu bloco você trabalha em dupla. Então, depois que eu coloco o paciente, eu vou fazer a dupla checagem, onde a minha colega, ela instalou o paciente dela, conferindo a UF, conferindo o tempo, se está ligada a diálise, confiro tudo e ela confere o meu, para que não possa ter os possíveis erros. Vou conferir o volume do banho, sempre, nunca deixar faltar, porque posso estar desestabilizando a condutividade e tem pacientes que são mais sensíveis e eles podem estar sentindo quando a condutividade ela desestabiliza. E vou, durante esse processo da hemodiálise, eu vou avaliar as possíveis queixas. Tem pacientes que às vezes têm cefaleia, tem a hipotensão. Então, durante esse processo, eu tenho que estar atento a cada queixa de cada paciente. Ok? Passou as 4 horas de hemodiálise, eu preciso devolver esse sistema. Isso, cuidado. Oi? Deu as 4 horas de hemodiálise, eu vou estar devolvendo. O que eu faço? Eu paro o fluxo da máquina, eu pinço depois do soro, eu preciso devolver a via arterial dela. Eu preciso devolver a maior grande quantidade de sangue possível, tá? Tanto da linha arterial como da linha venosa. Abro o soro e ele vai começar a devolver a via arterial. Devolvi, vi que já foi todo o sangue, eu fecho a via e vou colocar a pinça antes do soro. E vou ligar novamente a bomba de sangue para que eu possa devolver o restante desse sistema. E sempre fazendo movimento com o capilar, com o dialisador. Qual o movimento que eu faço? Eu faço esse movimento girando. Por quê? Porque assim eu consigo devolver a maior quantidade de sangue possível. E dentro do capilar, ele vai fazer uma pressão. Então, eu vou fazendo esse movimento até devolver todo e eu ver que já foi todo o sangue, tá? Paro a bomba e vou fazer a retirada desse sistema. Tiro as 2 linhas. Eu vou preparar esse capilar para estar mandando ele para o reuso. Conecto as 2 vias no conector e vou fazer a retirada desse sistema. Isso. É que aqui o espaço está pouco. Vamos nos adaptar. Antes de tirar do rolete, eu preciso ter muito cuidado, tá? Por quê? Porque eu posso estar puxando e estar danificando a máquina. Então, eu tiro a pontinha, que ela fica aqui presa. Depois, eu ligo aqui onde é o fluxo, que automaticamente ele já vai tirando. E termino de fazer a retirada do cata-bolha. E vou mandar esse capilar para o reuso, quanto mais rápido possível, para que ele não coagule e fica difícil, depois não coagula e fica difícil para estar lavando, para estar proxitando, para a próxima hemodiálise. A importância do cuidado com a máquina. Como todo eletrônico, a gente tem que ter os cuidados. Como eu fiz para devolver, para tirar aqui com o rolete, a gente precisa ter os cuidados com as varetas. As varetas são aqui, ó, esses que saem do concentrado, né? A gente precisa encaixar corretamente. Por quê? Porque se quebra,
vai ser uma máquina a menos que vai funcionar na próxima sessão. E aí? E, de repente, a gente sempre tem a máquina reserva, mas aí já gera todo aquele transtorno, né? Os barulhos, ficar sempre de olho nos barulhos que a máquina faz, resto de solução na máquina, fazer a desinfecção dela, limpar tudo, tirar todo o resto de concentrado que cai. Por quê? Porque ele cristaliza e ele acaba virando sal, né? Então, eu preciso estar fazendo a desinfecção, fazendo a limpeza dos rances, fazendo toda a higiene da máquina, para deixar ela limpa e organizada para a próxima sessão. Bom, aqui é a nossa simulação. A nossa equipe, ela está empenhada, a gente está treinando os profissionais para que a gente consiga dar uma boa qualidade de vida ao nosso paciente, para que a gente consiga dar a melhor qualidade de diálise a cada dia para eles. É isso, gente. Nós gostaríamos de agradecer, eu sei que está bem em cima da hora. Essa é parte do nosso treinamento. Ele tem 4 fases, tem 120 horas, tem o nível intermediário, tem o nível básico e tem aquele que é só para conhecimento. Essa aqui é a nossa rede social. Gostaria que vocês seguissem lá. A gente vai lançar lá todas as novidades. E muito obrigada. Eu queria pedir uma gentileza. Eu sei que está todo mundo já cansado com calor. Só responde para mim uma pesquisa que é para o meu trabalho na faculdade, que eu estou levantando a questão da ISHA. Eu preciso desses dados, por gentileza. Muito obrigada por vocês estarem aqui e espero que a gente se encontre aí em outros lugares. Boa noite. Mas tem na porta também o QR Code, tá? Gostaria de agradecer, então, aos nossos palestrantes, André, Renata, Fabiane, em nome da presidente do Corém, doutora Rita Sandra Franz, por este momento riquíssimo de crescimento, por compartilhar suas experiências, com certeza levaremos para a nossa prática profissional. Encerremos essa transmissão, convidamos a quem puder, lá no hall de entrada dos estandes, vai ter uma apresentação da Tauana, que é uma cantora, tá? Quem puder participar lá. E também pedimos para ficarem atentos às redes sociais, o Instagram e o Facebook do Corém, para estarem depois conseguindo todas as palestras, tanto essa palestra quanto as outras palestras, para quem não conseguiu participar de outros temas, daí vai estar disponível pelo YouTube.